escravos sofrendo no Brasil imperial, depois de uma viagem continental. Quando um homem apareceu, que em seus versos escreveu apenas sonhos em vão, pois em vida continuou a escravidão. Em mágoas, além, na escrita verteu da amada e vida longa que perdeu. Fala, galera! Aqui estou eu, de novo, retornei, mestre da literatura. E hoje eu apresento para vocês um projeto meu, aqui, pro canal Grandes Poetas. Qual é o objetivo deste projeto? Bem, eu farei que nem muitos outros canais de literatura, eu irei recitar os poemas para vocês. Mas vocês não escutarão apenas a minha voz, não. Eu irei recitar esses poemas de maneira bem diferente, usando o quê? Músicas, imagens, outros vídeos e até mesmo efeitos especiais. Por quê? Gente, ficar lendo de maneira tradicional é muito chato, vamos ser francos. Eu quero fazer algo diferente. E sinceramente, se usar músicas, imagens, efeitos especiais, eu creio que vai ficar bem mais divertido a recitação desses poemas. E claro, farei também, obviamente, uma análise deste poema para vocês pós toda essa grande apresentação desse poema que eu apresentei dele. Não só um, vários, né, poemas em geral, né, termos literários também. E começaremos com quem? Como prometi para vocês, lá no vídeo passado, aí está ele, Castro Alves. Pois é, aí está ele, né, o famoso poeta dos escravos. Acho nada mais justo começar com um dos maiores poetas da nossa literatura. E, então, vamos começar como? Vamos começar falando do contexto histórico que ele viveu, obviamente, isso não pode faltar. Mas, fica até o final do vídeo, porque eu já vou começar, lá no finalzinho do vídeo, a recitar o quê? Um dos poemas dele. Com tudo isso aí que eu falei anteriormente. Só aguarda, já chegamos lá. Paciência, agora vamos falar de quem? Aqui está, ele. Seu nome completo era Antônio Frederico Castro Alves, mas ele assinava os livros dele apenas com a sua alcunha, os últimos nomes, Castro Alves. O poeta brasileiro. Do movimento literário, nós tivemos vários no Brasil, no caso, esse foi o movimento romântico, na terceira geração. O romantismo teve 3 gerações. O Castro Alves foi da última, que tinha um objetivo de críticas sociais. Pois é, poeta dos escravos, época que ele viveu, sacou? Crítica social, enfim. Ele viveu na época da monarquia, né, a época do Império Brasileiro, e era um republicano. Ele fazia parte dos grupos de pessoas, de pensadores que questionavam a monarquia e tinham o sonho do Brasil se tornar uma república, o modelo que nós vivemos hoje. Ele nasceu, como disse para você anteriormente, né, na Bahia, aí está o ano de 1847, e ali vocês podem ver embaixo o nome dos seus pais, né, Dr. Antônio e Clélia Brasília. Contexto histórico, como vocês podem ver aqui na esquerda, Dom Pedro II, época do Segundo Império. Pois é, e como vocês podem ver aqui na direita, aqui está a época da escravidão. Castro Alves viveu bem na época da escravidão. Este que é um dos, se não, eu acho, minha opinião, acho o período mais sombrio da nossa história. A escravidão era bem forte no país. E como que ela funcionava? Como vocês podem ver aqui, nosso país e o continente africano. Pois é, os famosos navios negreiros, esse comércio tinha começado com os portugueses, e mesmo pós-independência, né, na época do Império Brasileiro, o Brasil já era independente, a escravidão, né, o tráfico, continuava. A maior parte dos escravos eram oriundos de Angola, Moçambique, não que não houvesse de outras regiões, claro, né, mas Angola e Moçambique é que onde veio o maior número. Também teve alguns do país de São Tomé e Príncipe, que, se não me engano, fica mais ou menos por aqui. Não me lembro exatamente a localização, uma ilha bem pequenininha. Eram pessoas já escravizadas lá, pelos impérios de lá, e os escravos trazidos para cá, como vocês podem ver.
Isso continuou legalmente até 1850. Aqui foi assinada a primeira lei para acabar com a escravidão, a Lei Eusébio de Queiroz. Talvez alguns me perguntem, por que não fizeram uma lei para acabar logo com a escravidão? Gente, assim, ó, longa história, eu vou explicar isso futuramente em outro vídeo, mas a escravidão no Brasil, no pensamento do Império, era para acabar de forma lenta e indolor. No caso, indolor para as elites, né? Porque os escravos estavam só se dando mal nesse episódio todo. Mas, com a Lei Eusébio de Queiroz, enfim, a partir de então, os navios negreiros foram proibidos. O comércio intercontinental, aqui, ó, acabou. Porém, aqui dentro, continuava bem forte. Infelizmente, ainda novo, ele vê a sua mãe falecer. E ela faleceu da doença qual? Tuberculose. Pois é, gente, muitos podem pensar, hoje em dia tuberculose não é nada, verdade. Hoje em dia, com a medicina avançada, não. Mas naquela época, a tuberculose era uma doença bem fatal. Uma vez que você contraísse, sua morte estava declarada. Sua mãe acabou contraindo essa doença e se foi. Curiosamente, a mesma doença que matou ela é a mesma que atacaria o poeta anos depois. Não muito distante, por sinal. Castro Alves já demonstrou amor pela poesia bem cedo. Inclusive, olha só, em 1860, ele recita os primeiros versos dele no Ginásio Baiano, a escola que ele frequentou na época. Uma instituição escolar bem famosa no século XIX, onde ele vivia. E ele decidiu fazer o quê? Ele viajou com seu irmão, correspondente ali, José Antônio, para Recife. Qual era o seu objetivo? Ingressar para a Faculdade de Direito do Recife. Esta que infelizmente ele não conseguiu ingressar. Ele tentou se não me engano, até 2 tentativas, mas infelizmente não conseguiu realizar seu sonho, pelo menos não neste momento, de cursar Direito. E para a tristeza dele, já não basta a mãe, o seu irmão também veio a falecer. Eu digo falecer porque, bem, assim, gente, pro YouTube não desmonetizar, ele não morreu de forma natural, ele fez com que ele, falecesse. Não sei se me entenderam. Quem sacou a metáfora sacou. Quem não entendeu, deixa pra lá, vamos deixar assim. Mas acho que entenderam, né? E, inclusive, em 1865, ele alista-se para o quê? Aconteceu a maior guerra. Houveram outras bem grandiosas, mas na América do Sul essa é considerada a maior, a de maior calamidade, a Guerra do Paraguai, que envolvia, obviamente, o próprio Paraguai, mas também, quem está no meio, olha aqui, nós, pois é, a bandeira do Império na época, o Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai, após ambos serem invadidos, formaram uma tríplice aliança e assim, essa aliança guerrearam contra o Paraguai, nessa guerra bem sangrenta e bem devastadora. Este evento foi bem catastrófico e isso influenciou o autor, sim. Castro Alves é muito conhecido por ser o poeta dos escravos, mas ele não escreveu só sobre escravidão não, literato, negativo. Ele também escreveu sobre a Guerra do Paraguai e veremos isso na sequência de vídeos posteriores, hein? Aguarda. E, é azar pra ele, né? O seu pai faleceu em 1866, mais um parente que ele perdeu. Apesar dessa tragédia, ele acabou fundando uma sociedade abolicionista junto com Rui Barbosa. Pois é, ele se chamava Poeta dos Escravos, não é à toa. Obviamente que ele era contra a escravidão, porque ele era um republicano. Seguinte, pessoas, que eu posso dizer pra vocês. Existiam pessoas na monarquia que eram a favor ou contra a escravidão. Mas, se você, na época do Império, era republicano, por alguma razão, não sei dizer, um republicano, além de ser contra a monarquia, era automaticamente contra a escravidão também. Pois é, que era o caso de Castro Alves. E, inclusive, aqui está a obra que intitularia ele de O Poeta dos Escravos. Obviamente o nome Os Escravos, onde ele fala os horrores e vários adjetivos negativos para esse período sombrio da nossa história. A escravidão, como vocês bem sabem.
em 1868, não é só azar, gente, ele também teve momentos bons. Ele viajou para o Rio de Janeiro e ele se encontrou com quem? José de Alencar, um dos maiores nomes da nossa literatura, que também causa muito terror na escola pela linguagem rebuscada dele, né? Eu particularmente acho muito bonita, mas enfim. E também ele, o mito, a lenda de nossa literatura, Machado de Assis. Pois é, ele conheceu ele pessoalmente. Castro Alves, ele recitava os seus poemas, ele já era famoso, ele publicava eles, ele já era famoso por ser um grande poeta. Então, obviamente que não demoraria muito para grandes nomes da época como Machado de Assis e José de Alencar quererem conhecê-lo. E lembra quando eu falei do sonho dele de cursar Direito? Pois é, olha aqui, ele conseguiu. Ele depois foi para São Paulo e conseguiu se matricular na faculdade de Direito. Aqui no caso, no terceiro ano jurídico. Ele conseguiu se matricular antes, mas ele teve que parar. Ele viajava bastante e ele teve que trancar o curso. A vida dele foi de trancar curso, continuar, enfim. Mas aqui, São Paulo, seu sonho de fazer Direito estava em andamento. E como disse anteriormente, em vários lugares ele recitava seus poemas e o seu mais famoso, o Navio Negreiro. Ele já tinha criado este poema, que ele mostra detalhadamente os horrores de estar num navio negreiro, nessa longa viagem tenebrosa entre o continente africano e o nosso país. Pois é, olha, eu acho que Castro Alves foi bem azarado. Ele, bom, estava durante uma caçada, né? Até aí, normal, né? Vamos caçar nossa presa. Porém, ele acabou sem querer, com a arma que ele utilizava, dando um tiro no próprio pé. E o tiro foi bem violento. Foi assim, ó, algo tão feio que ele foi obrigado a o quê? Amputá-lo. Pois é. Ele conseguiu se matricular no 4º ano jurídico, pelo menos, então uma notícia boa. Porém, olha aí, a notícia negativa. No meio dessa jornada, ele acabou contraindo tuberculose. Ele foi obrigado a viajar para o Rio de Janeiro para os cuidados médicos, tanto contra a tuberculose como também para amputar seu próprio pé. Sim, já o Castro Alves acabou ficando sem um pé, obviamente com dificuldades tenebrosas para poder caminhar. E falando de azar, né, bom, continuando aqui, ele, já fazia um tempo, tinha um relacionamento muito forte com a Eugênia Câmara. Porém, neste período, eles acabaram se separando. Algo bem complicado e que isso mexeu muito no poeta. Inclusive, o livro dele que ele publicou depois, Espumas Flutuantes, como vocês podem ver aqui, é um livro bem sentimental, que ele fala bastante, inclusive o episódio da Eugênia Câmara que ele perde, ele recita aqui, e também os traumas da Guerra do Paraguai. Pois é, ele teve que se alistar, ficou só por um tempo, foi embora, mas viveu os horrores da guerra. E testemunhou também famílias que perderam entes queridos por causa desta guerra dessa grande calamidade. A Guerra do Paraguai acabou e os aliados acabaram saindo vitoriosos. E chegamos o fim da vida do autor. Pois é, não tem muito o que falar dele, literatos. Infelizmente, Castro Alves, a doença foi se tornando cada vez mais grave, e em 1871, o que aconteceu? Ele fez a sua última declamação em público. Ele já estava em péssimas condições, ele não tinha como continuar mais. E assim, ele infelizmente, aos seus 24 anos de idade, pois é, bem novo, acabou morrendo de tuberculose. Enfim, perdendo sua amada, morrendo muito jovem e deixando nela uma pequena seleção de poemas que seriam muito importantes e até hoje são para a história do nosso país. E o seu sonho em vida de ver o fim da escravidão, ele não pôde testemunhar. E para você que decidiu ficar até o final, agora eu vou mostrar para você um dos poemas que tornam ele simplesmente um grande nome da nossa literatura. Algo bem sentimental e bem tocante. Livro Espumas Flutuantes.
Poema dedicatória. A pomba da aliança o voo espraia na superfície azul do mar imenso. Rente, rente da espuma já desmaia, medindo a curva do horizonte extenso. Mas um disco se avista ao longe, a praia. Rasga nitente o nevoeiro denso. Ó pouso, ó monte, ó ramo de oliveira, ninho amigo da pomba forasteira. Assim, meu pobre livro as asas larga, neste oceano sem fim, sombrio, eterno, o mar atira-lhe a saliva amarga. O céu lhe atira o temporal de inverno. O triste verga a tão pesada carga. Quem abre ao triste um coração paterno? É tão bom ter por árvore uns carinhos, é tão bom de uns afetos fazer ninhos. Embalde as solidões mandas um grito, pobre órfão vagando nos espaços. Que importa? Deu uma cruz ao longe os braços. Vejo abrirem-se ao mísero precito. Os túmulos dos teus dão-te regaços. Ama-te a sombra do salgueiro aflito. Vai, pois, meu livro, e como louro agreste, traz-me no bico um ramo desse preste. Nessa época, Castro Alves estava muito triste, já no fim de suas vidas. Atacado pela tuberculose, a doença que o matou bem no final de sua vida. Aqui ele compara uma ave com o seu livro e o mar imenso. A ideia dele era que as suas ideias se espalhassem ao longe, ao infinito, que várias pessoas lessem seus poemas e escutassem as suas ideias. Afinal, nosso pobre poeta já estava à beira da morte.